Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula nossa sobre material genético, ok? Nas últimas aulas nós vimos a estrutura do DNA, vimos a replicação do DNA e agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a transcrição e a tradução, ok? Até finalizar com a síntese proteica, beleza? Então aqui no quadro nós temos o seguinte, que eu estou apresentando para vocês. Nós vamos lembrar que o RNA é uma fita simples formada de 4 bases nitrogenadas, que é a adenina, a uracila, a guanina e a citosina. Certo? É uma fita simples, ok? Que ela vai ser copiada a partir do DNA. Então, ou seja, o DNA ele vai ser transcrito, você vai servir de molde para formar o RNA. Beleza? Então o que nós vamos ver agora é a transcrição para a formação do RNA mensageiro. Lembrando que existem 3 tipos de RNA. O RNA transportador, o RNA mensageiro e o RNA ribossômico. Bom, o RNA transportador, a função dele, o nome já diz, ele vai transportar o que? Aminoácidos para o ribossoma, para ocorrer a síntese proteica. O RNA ribossômico, que é formado naquela regiãozinha lá do núcleo, né, chamada de nucleolo, aonde então formam os RNAs ribossômicos, que vão se associar com proteínas e vão formar então aqueles grânulos, né, que sairão em seguida do núcleo, passarão para o citoplasma, aonde vão encontrar com o RNA mensageiro para formar a proteína. Ou seja, quem vai fazer a leitura do mensageiro, ou seja, que leva a mensagem, é o RNA ribossômico, ou seja, a organela ribossômica, que vai sempre encaixar lá naquela posição 5' onde tem a capa, 5', onde tem a região que atrai os grãos de ribossomo, certo? Lá da sequência inicial, né? Chamada de Shine-Delgado. Aí naquela região atrai os grãos e daí começa a transcrição. Beleza? Mas depois nós vamos ver isso por etapas. Por enquanto, o que eu quero apresentar para vocês é com relação à transcrição. Lembrando que nós temos no DNA um gene, né? O DNA é composto de genes. Esses genes sempre vão ter uma região onde vai atrair uma enzima chamada RNA polimerase. Beleza? Então existe uma região aqui, ó, vamos ver aqui na fita. Você tem essa região aqui inicial, essa aqui, ó, na parte de cima, que eu vou chamar aqui, que nós vamos chamar de região promotora. O que é a região promotora? É aquela região onde vai atrair a enzima, que é a RNA polimerase. Ok? Ela vai chegar na fita, vai acoplar, vai romper as primeiras pontes de hidrogênio e vai começar a fazer a cópia. Ok? Essa cópia, então, selecionado o gene, ela vai abrindo a fita e já vai copiando. Então você imagina, aonde tem uma base de timina na fita de DNA, o que ela vem e copia? Ela coloca uma base de adenina. Aonde tem a adenina, ela vem e coloca a uracila. Por que a uracila? Porque no DNA temos timina. No RNA nós vamos ter a uracila. Então eu venho cá e coloco a uracila. Aí vem citosina, guanina, vai colocando as bases. Até chegar aqui no final. Próximo aqui ao final do gene, nós vamos encontrar uma região chamada região de terminação. Então aqui tem a região de terminação, que é onde a enzima DNA polimerase vai finalizar o processo. Então formam-se as últimas cópias, né? Então onde é A, põe U, aonde é C, põe G, e aonde é T, põe A. Pronto, formou aqui uma fita de RNA. Beleza? Lembrando que na fita de RNA, no DNA, nós temos nos genes pedaços que são chamados de introns. Esses introns, vou dar aquela dica, intron é intrus, ou seja, ele não vai fazer parte do nosso RNA mensageiro final. Né? Então nós temos no DNA, né, o gene, ele é chamado também de cistron, tá? Então um cistron, tá? Ou também chamado de gene, né? Ele vai ser copiado pela RNA polimerase. Nessa cópia, então, ele vai copiar tanto o exon quanto os introns. É feita então uma fita inicial, um pré-RNA mensageiro, que tem a presença de exons e de introns. Na sequência vai ser feita a maturação dessa fita. E como que é feita essa maturação? É um processo que não tem uma tradução assim para o português, a gente fala de splicing. Então tem o splicing de RNA, que é um complexo de enzimas que tem a finalidade de quê? Fazer o corte, retirar esses introns, para permanecer apenas os exons. Então vai ser cortado aqui, então vai ter uma enzima aqui, ó, vou fazer uma enzima aqui, ó, uma tesourinha aqui, outra tesourinha aqui, que vai ser a enzima, né, do complexo spliceossomo. Retira-se isso aqui e liga essa parte aqui com essa parte aqui, formando então uma fita só com um RNA mensageiro só de exons. Essa fita
é a fita que vai então sair do núcleo, vai para o citoplasma para encontrar com o ribossomo e os RNAs transportador com seus respectivos aminoácidos, para então começar a ocorrer a síntese proteica. Beleza? Só que antes da gente passar para essa fase, eu vou descrever agora para vocês aqui na animação, para você visualizar como que esse processo aqui está acontecendo de forma, né, lá no núcleo. Beleza? Bom, então vamos visualizar aqui, ó, nessa animação. Isso aqui está representando então um gene. Como eu falei para vocês, existe uma região de iniciação, que é a região promotora, e aqui nós vamos ter a região de terminação. O que o DNA vai fazer então? Ele vai escolher uma das duas fitas para fazer a cópia. Lembrando que a fita que ele escolhe para copiar, ela vai ter então, ela vai ser chamada de fita molde. E a outra fita que não vai ser copiada é chamada de fita complementar. Certo? A fita molde também vai ser chamada de fita antissenso. Agora mesmo eu mostro para vocês porque que ela é chamada de fita antissenso. Enquanto que a fita complementar recebe o nome de fita senso. Ok? Então vamos lá. Primeiro vai chegar quem? A RNA polimerase. Então estamos vendo aqui a RNA polimerase chegando. Ok? Ela vai chegar naquela região onde vai ser atraída para fazer a cópia, na fita molde. Ela então encaixou e começa então a fazer a cópia. Então você está vendo aí, ó, no que ela vai deslizando, aonde ela vai lendo A, ela busca o nucleotídeo U, aonde ela pé T, ela busca o nucleotídeo A, aonde é o G, ela busca o nucleotídeo C e vai formando essa fita. Lembrando que a fita de RNA, observe, é uma fita simples. E aqui você já começa a observar o que eu estou falando para você, que é o negócio da fita senso e antissenso. Como a fita molde é essa azul que você está vendo, e ela começa no sentido 3' a fita de RNA que vai ser formada, ela está sendo formada no sentido complementar, então é um 5'. Por isso que aí, ó, essa fita, ela não tem, a do RNA mensageiro, ela não vai ter o mesmo sentido que a fita do molde. Então por isso que a fita molde, ela é chamada de anti, que é contrário, senso, que é o sentido, certo? Do RNA mensageiro. Enquanto que a fita de cima, que é a fita complementar, observe, ela está no mesmo sentido que a fita do RNA. Então ela é chamada de fita senso, porque tem o mesmo sentido. Ok? E com isso a RNA polimerase vai deslizando, ó, até chegar, olha lá, observa, ela vai copiando, igual eu falei para você, ó, onde é C põe o G, onde é T põe A, onde é G põe C, onde é A põe U, certo? E vai copiando até chegar no final. Chegou no final, olha lá, vamos ver, chegou no final, pronto, olha lá, região de terminação, ocorre então a finalização da fita. Pronto, foi feita a fita do RNA. Nós temos aqui então o 5' e o 3'. Lembrando que aqui eu ainda posso ter exons e introns. Aí a gente vai agora, né, vamos observar como que vai ocorrer aqui a retirada dos introns, que é o splicing. Ok? Bom, o que estamos visualizando aqui é a fita de DNA, como vimos na animação anterior, em que os números vão representar os introns, no caso aqui nós temos 7 introns, correto? E também então, vamos visualizar aqui o... Bom, o que nós estamos visualizando aqui é a fita de DNA, correto? Que é o gene, onde esses números representam os introns e a parte azulzinha vai representar os exons. O que vamos visualizar aqui então? Ó, vem a enzima, que é a RNA polimerase, ela vai fazer primeiro a cópia, né? Ela fez a cópia, fez a transcrição. Como estava lá no quadro, esse aqui é o transcrito primário, que é o RNA, é o pré-RNA mensageiro, que tem a presença de exons e de introns. Na sequência, então, vai ocorrer o splicing, que é o que? É a retirada do intron. Ó, vamos visualizar? Lá vai chegar um complexo de enzimas, aí é o intron, ele vai vir, aí a enzima, vai vir aqui e vai fazer o que? A retirada e vai unir um intron, um exon com outro exon e retirando o intron, ok? Então essa é a maturação do RNA. Bom, pessoal, okay? Então voltamos agora para a parte final da síntese proteica, que é a tradução. Então só recordando que no início vimos que ocorre a transcrição, que é a formação da fita do RNA mensageiro. A enzima RNA polimerase vai atacar o gene, onde lá na região promotora, faz a cópia, né? Sempre fazendo a leitura, escolhe a fita molde. A fita molde, lembra que ela tem o sentido contrário da fita do RNA que vai ser formada. No caso, a fita do RNA, ela tem um sentido 5', 3'. A fita molde vai ser 3', 5'. Por isso que a fita molde é chamada de antissenso, ok? Aí, feito aquilo, feita a cópia, lembrando que no gene tem exons e introns, então depois tem a maturação do RNA, retirando os introns, ficando só os exons. Esse então sai do núcleo e vai para o citoplasma. Então aqui no quadro eu esquematizei todo o evento que vai ocorrer até formar a proteína. Então nessa parte de cá nós temos o seguinte,
nós temos o RNA mensageiro final, certo? Que só tem a presença de exons, ok? Então você tem aqui, ó, lembrando que no RNA mensageiro nós vamos ter a cada trinca é chamada de códon. Então aqui tem o códon, certo? O códon inicial, que é A ou G. Agora mesmo vocês vão ver na tabelinha lá na animação, tá? A tabelinha que indica cada aminoácido, ok? Então aqui você tem A ou G, que é o códon inicial. Você vai ter aqui o UGA, que é o códon de parada. São 3 códons de parada, ok? Não tem que decorar isso, isso tem na tabela, é só saber interpretar. Aí o ribossomo vem, encaixa na fita, na posição 5', tá? Tem aquela região que eu falei para vocês que encaixa, e no citoplasma nós temos o RNA transportador já ligado nos aminoácidos, igual tem aqui, ó. E no RNA transportador vai ter uma trinca que tem que ser complementar à trinca do mensageiro. Então a gente vai chamar assim, ó, essa aqui de códon e essa aqui de anticódon, ok? No caso do códon A ou G, o anticódon é o AC e carrega o aminoácido N, que é a metionina, beleza? Aí ele vai vir, vai entrar e vai encaixar aqui, ó, pronto. O próximo RNA transportador vai ter que ter a sequência do códon U. E o que que paria com U? A. Então tá aqui ó, em cima, ó, já coloquei aqui, ó. E o RNA transportador que tem essa sequência AA carrega o aminoácido X, beleza? Aí isso aqui você estaria vendo lá na tabela, tem lá a tabela de códons, aí vai ter lá o códon U codifica o aminoácido A. Então tá aqui, perdão, aminoácido X. Então tá aqui, ok? Aí vem, encaixa aqui, certinho? Olha, veio, encaixou, então ficou aqui, ó. Ficou A, que é o RNA transportador carregando o aminoácido X. O que que vai acontecer aqui dentro? Uma síntese por desidratação, ou seja, sai uma molécula de quê? De água e forma uma ligação peptídica, beleza? Na sequência o que que ocorre? Ele vai ler o próximo códon. Qual que é o próximo códon? A. Então vamos vir para cá, ó, aqui. Então ele veio para AA. Agora forma os sítios. São 3 sítios, que é o sítio E, o sítio P e o sítio A. O sítio P é aquele que já está encaixado, tá vendo? Está encaixado o RNA transportador. O sítio A é o que vai encaixar o próximo. Então no próximo aqui, como eu esquema de dizer para vocês, vamos pôr o códon CCC, é o sítio A. Então o anticódon vai ser GGG, que vai estar carregando no caso aqui o aminoácido A, ok? Aí ele vem e encaixa, tá? No que ele encaixar aqui, vou fazer um encaixe aqui, ó, GGG, certo? Com o aminoácido A, novamente, sai uma molécula de quê? De água e forma uma ligação peptídica, beleza? Esse sítio aqui, que é o sítio E, é onde o RNA transportador, que já levou o ribossomo, o aminoácido, já fez a síntese proteica, então agora o que que ele faz? Ele sai, volta para o citoplasma para buscar mais aminoácidos, ok? No final, a hora que chega no códon de parada, o que que acontece? O códon de parada não vai ter um RNA transportador complementar, beleza? Então o que que existe no citoplasma? Uma proteína, que nós vamos chamar de fator de liberação. O que que acontece? Essa proteína, então, quando o ribossomo chega no final, essa proteína vem, encaixa aqui na região do códon de parada. E o que que vai acontecer, o que que irá acontecer com todo esse complexo que foi formado? Ele vai se desfazer. Aqui você está vendo a proteína formada. Na verdade, essa aqui ainda é a estrutura primária da proteína, então a gente vai ter que passar para a estrutura secundária, depois terciária, que ela vai ter a função específica na célula, beleza? Mas todo esse complexo vai ser desfeito, né? Então, vale ressaltar então, lembra, no caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 códons. Só que dos 5 códons, o último códon, ele não é codificante. Então eu vou ter até o penúltimo códon, que vai encaixar aminoácido, porque o códon de parada não encaixa. E fica esperto, porque geralmente nas questões não se considera o códon de parada. Então se a pessoa coloca lá no exercício que são 300 códons, 99% das vezes são 300 aminoácidos, que um códon, um aminoácido. Você só vai considerar no seu exercício sobre o códon de parada se vier uma informação no enunciado, no texto da questão, beleza? Caso contrário, a quantidade de códons que ele vai definir para você no exercício é a quantidade de aminoácidos. Como eu falei para vocês então lá no quadro, tá aqui, ó. Esse é o RNA mensageiro final, só com exons. Aqui vai ser aquela sequência que vai atrair o RNA transportador e também a subunidade maior e menor do ribossomo, certo? Lembrando que sempre o ribossomo lê no sentido 5', 3', ok? Então não esqueça, qual que é o sentido da vida? 5', 3', beleza?
Então vamos observar lá, ó, liga a subunidade menor, vem o RNA transportador com o anticódon, lembrando que o anticódon tem que parear com o códon, então tá lá, ó, encaixou, carregando aminoácido metionina, né, e encaixou a subunidade maior. Pronto. Como eu falei para vocês também, vão ser formados os 3 sítios, tá lá, ó. O sítio A, que vai encaixar o próximo RNA transportador com o respectivo aminoácido, o sítio P, e esse vai ser o sítio E, que é a hora que esse RNA transportador chegar aqui, ele vai ser liberado do complexo. Ok? Então vamos observar. Olha lá, vai chegar o próximo RNA transportador. Lá chegou, CSCG, vamos dizer, né, vai parear com o quê? Com GGG. Então lá, ó, pareou, encaixou, vai sair uma molécula de água aqui e vai formar uma ligação peptídica. Pronto. Aí vai caminhar para o próximo sítio. Aí, ó, então agora o ribossomo vai jogar. O próximo sítio A vai ser UAC. O sítio GGC, né, o anticódon aqui com o sítio CCG, vai passar a ser o sítio P. E o A, o G, passa a ser o sítio E. E você vai observar o RNA transportador saindo lá, ó. Pronto, tá vendo? Saiu. E o próximo vai ser o quê? O UAC. Pareia com o quê? A, U, G. Né? Aí, ó, trazendo aminoácido. E com isso vai ocorrendo a síntese proteica. Aí. Até então, aí vai fazendo, até chegar no final. Pronto, chegamos no final. Qual que é o último códon? O AA. O códon UAA é o códon de parada. Então, nesse caso aqui, vai vir um fator de liberação. Não vai ser mostrado aqui nessa animação, mas imagine que aqui chega uma proteína, encaixa nessa região. E o que, que vai acontecer com todo esse complexo aqui? Ó, o último RNA transportador saindo do sítio E. Vem o fator de liberação, encaixa aqui. E todo o complexo que foi formado anteriormente vai ser desfeito. Ok? E com isso finaliza a síntese proteica. Você está vendo aqui a estrutura primária da proteína, que vai adquirir a secundária, a terciária e assim por diante. Ok? Bom, pessoal, finalizamos aqui então esse primeiro pacote de aulas em que falamos sobre a parte de DNA, a duplicação semi-conservativa, a síntese proteica, ou seja, a transcrição e a tradução. Beleza? E só para informar vocês, essa parte toda também está no meu livro, que é esse aqui, o volume 1, em que a gente fala sobre toda essa parte também com ilustrações muito boas, com um conteúdo bem didático, tranquilo para você entender, beleza? E também vou já lembrar vocês sobre esse livro também que eu fiz, né, sobre a parte de programa de saúde, em que envolve todas as doenças ligadas, né, a verminose, a bacterioses, a parte também de ambiente, certo? Que são coisas que estão sendo agora, para chegar, estão sendo muito cobradas no Enem, em vestibulares, né? Beleza? Então, para você se preparar melhor, né, tá aí uma dica, ok? Elas podem ser adquiridas pelo site, né, da editora w.com.br, ou então pelo telefone que está aqui, ó, 3247-0480. Beleza? Então, aguardo vocês na próxima aula. Um abraço do professor W e até mais.